Os ecos do clássico, a repercussão do Sansão e a arbitragem é assunto principal. Não tem jeito. Foi protagonista do clássico. Aliás, já foi o tema central das discussões sobre o Sansão antes mesmo de a bola rolar. Além disso, vamos falar desse momento excepcional do Santos, superando expectativas. Vamos falar desse momento de instabilidade, talvez, preocupação do São Paulo, as lesões estão aparecendo. E o Carpini, como vai lidar com isso? Quais as decisões que ele pode tomar para lidar com isso? Os melhores caminhos. Ontem ele foi bem? Não foi? Falaremos de tudo isso no vídeo de hoje, mas antes você vai dar um like bonito pra gente, vai se inscrever no canal, rumo a 170 mil inscritos por aqui. Bom, falando em Paulistão, hoje, São Bernardo e Palmeiras. Interessa muito ao São Paulo esse jogo. São Bernardo pode ultrapassar o São Paulo na tabela de classificação. Verdade que o São Bernardo vai fazer seu 8º jogo, o São Paulo tem 7, mas é uma noite em que o São Paulo pode até sair da zona de classificação do grupo. Então você vai entrar no site do Aposta Ganha, eu coloquei vitória do Palmeiras aí, você vai dar o seu palpite. Você que tem mais de 18 anos, pode se cadastrar no meu link, tá no primeiro comentário e vai se divertir, galera. É com responsabilidade, ok? É aquele dinheiro que sobrou, pagou as contas, curtiu o carnaval, tem aquela graninha sobrando pro entretenimento. É assim que você vai brincar, tá bom? Link no primeiro comentário do vídeo. Segundo recado, vire um membro do canal. R$ 4,99 por mês, você vai ter Jorge Igor Responde exclusivo, só os membros podem assistir e perguntar pro quadro, mandar as perguntas pro quadro, vai ter o selo de membros, o grupo exclusivo de Telegram pros membros. Por R$ 4,99 você mostra ali um carinho, que curte o nosso trabalho, a gente já tá aí caminhando para a meta dos 100 primeiros membros, eu quero que você seja um deles, um membro fundador, tá bom? Clica no botãozinho aí e dá essa força pra gente. Eu sempre começo o clássico falando dos vencedores. Então, o primeiro assunto é o Santos. 8 rodadas, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Apenas 5 gols sofridos em 8 jogos. É um desempenho muito surpreendente. Muito, muito. Eu, claro que esperava que o Santos, nesse ano, até pelo elenco que montou e tal, conseguisse brigar por uma classificação, avançar da primeira fase, e aí seja o que Deus quiser das quartas em diante, porque quarta é jogo único, semi é jogo único, então pode acontecer qualquer coisa, mas pelo menos não tendo esse risco matemático de queda que ele teve nos últimos anos com o inominável. Que eu não sei se ele está feliz, né, vendo o Santos chegar onde ele sequer foi capaz de colocar perto, né? Numa campanha sólida, a melhor campanha do Paulistão, 5 rodadas de antecedência classificado. Eu não sei como o inominável está reagindo a esse momento do Santos. Eu espero que ele esteja na PQP, mas é um Santos que fez uma mudança de elenco muito profunda. Então, trazer tantos reforços e em pouco tempo, trazer um técnico novo, um time quase todo novo, e em tão pouco tempo isso dá a liga que deu, não é muito comum. E o Santos está conseguindo. O Santos é um time sólido, o Santos é um time que pega as posturas dos 2 clássicos que ele venceu. Pegou o Corinthians dentro de casa. Corinthians numa fase ruim, né? Pior que a do São Paulo. São Paulo vinha de uma derrota apenas, mas começo forte, supercampeão do Brasil e tal. Quando ele pegou o Corinthians na Vila, ele pegou um Corinthians arrebentado. O que ele fez? Ele foi pra cima do Corinthians. Pega o primeiro tempo, os primeiros 10, 15 do segundo, você tá falando de 60 minutos em que o Santos, castigou e poderia ter feito 2, 3, não fez, a bola não entrou, faltou ali capricho, competência, sorte, uma série de coisas, mas ele foi agressivo e ganhou o clássico. E no final sofreu um pouco, mas ganhou o clássico. Contra o São Paulo, ele está dentro do Morumbi, o São Paulo naturalmente vai ser o time agressivo, mas ele foi resistindo, cozinhando o jogo. Quando precisou fez cera, gosto da cera conceitualmente, não suporto. Mas os times fazem, né? O Santos faz, quando precisa o São Paulo faz, quando precisa o Corinthians faz, todo mundo faz, né? E o Santos fez. Eu não gosto, eu acho feio, mas é uma das armas para você vencer o clássico e usar a seu favor uma arbitragem ruim, como foi a arbitragem da Edna. E falarei disso. E no momento em que o Santos teve a oportunidade, o Santos matou o jogo no pênalti sofrido pelo Otero. Falarei da arbitragem no final do vídeo, sobre todos os lances que vi. E a conversão do Morelos, que aliás entrou bem, segurando a bola no ataque, trombando, brigando. É um jogador muito interessante, tecnicamente, até mesmo para o nível de Série B que o Santos vai ter pela frente. O Santos tem
Teve o Guilherme, que teve uma grande chance no primeiro tempo, o Otero fez uma boa partida, tem o William Bigode ainda correndo, se esforçando, trombando lá na frente, tem o João Schmidt, que é um jogadoraço nesse início de Paulistão, não tem como tirar o João Schmidt do time. João Schmidt e mais 10 aí, meu amigo. João Schmidt e a galera aí que o Carille colocar, não tem como, não tem como. Ah, eu achava que ele vinha para ter uma brecha de minutagem quando o Rincon não jogasse. Não tira mais do time, o João Schmidt. O Santos tem uma dupla de zaga que foi muito bem ontem de novo, Gil e Joaquim. Impressionante a experiência, o senso de colocação do Gil, a eficiência do Joaquim pelo alto. Verdade que ele falha do gol anulado do Eric, mas até ali vinha fazendo uma partida segura. É um Santos, cara, que começa... E aí você fala do perfil desse elenco e olha a performance em campo, uma performance assim de um time inteligente, de um time até frio, como foi ontem no Morumbi, diante de 40 mil pessoas, e o São Paulo indo pra cima, arbitragem ruim, bate-boca, discussão, gramado pesado, e o Santos sabia o que ele ia fazer. O Santos saiu com a proposta de casa, fez bonitinho a proposta dentro do Morumbi para ganhar o Clássico, ou para trazer um pontinho do Morumbi, que também acho que era uma das opções ali abordadas, tratadas pelo Carille. E o Santos cumpriu isso à risca, porque o perfil de elenco que ele montou ajuda nisso. É a experiência de um Gil, é a experiência de um Juliano, que ontem nem esteve em campo, é a experiência de um William Bigode, né? É a rodagem de um Otero, é isso, né? É o Pituca, que é rodado e é identificado com esse clube. É isso. Isso se materializa nesses momentos. E eu acho que o Santos é um time pra gente olhar com condições de correr por fora de uma briga por título paulista. Hoje eu acho isso. Quando começou o campeonato, eu não achava. Mesmo. Não vou aqui dizer que, eu sabia, hein? Não. Claro que não. Quando começou o campeonato, Palmeiras e São Paulo. Com o Santos correndo por fora, junto com o Corinthians ali, talvez uma semifinal e tal. Hoje, com o crescimento, a maturação desse time e a confiança que os resultados vão trazendo, olha, é um time pra gente olhar. Ainda acho que não é favorito, ainda acho que está abaixo do próprio São Paulo, mas desde que o São Paulo esteja completo. Então nós vamos chegar lá. E do Palmeiras, mas é um time que já mostrou nessas 8 primeiras rodadas do Campeonato Paulista que não tá de bobeira no Paulistão. Não tá de brincadeira, não tá de passagem, não tá como mero coadjuvante do Campeonato Paulista, não. O Santos entrou na briga, sim, pelo título estadual. Sim, eu acho que é pra gente tratar nesses termos o que o time do Carille tá fazendo até aqui. Uma grande campanha que vai permitir ao Carille, nesses jogos que faltam, vou até dar uma olhada aqui nessa tabela final do Santos dentro do Campeonato Paulista, mas vai permitir ao Carille dar uma rodagem. Vai permitir ao Carille dar um descanso nessa reta final do Campeonato Paulista, porque a vaga já tá ali. E dentro desse grupo, onde a galera perde muito ponto, né? Dentro desse grupo aqui, ó, o Santos tem 19, o Ituano tem 5, a Portuguesa tem 2 jogos a menos, tem 3, ela pode ir a 9 se ganhar esses 2 jogos. O Santo André tem 1 jogo a menos, tem 3, pode ir a 6. Então, assim, é um cenário... No pior cenário aqui, o Santos, com 8 rodadas, fica 10 pontos à frente do segundo colocado. Então, meu amigo, esquece. Então, o Carille vai pegar Novo Horizontino e São Bernardo em casa. Em casa. Ainda vai se dar o luxo de não ter viagens nos próximos 2 jogos. Depois ele vai até Bragança pegar o Red Bull. Na última rodada ele recebe a Inter. Dos últimos 4 jogos ele vai fazer 3 na Vila com a vaga garantida e talvez até o primeiro lugar garantido. Então ele vai poder se dar o luxo de poupar jogadores. Descansar, rodar, observar um pouco mais e chegar mais forte e com mais pernas nas quartas de final do Campeonato Paulista. Muito legal ver o Santos assim, não é? Claro, quem é rival do Santos, quem é São Paulino hoje não vai pensar nisso. Mas pensa no futebol brasileiro, pensa no estrago que foi feito e pensa no que o Santos representa para o futebol brasileiro. Pensa na obra que foi construída pelo Inominável, que esteve lá nos últimos 3 anos. Pensa na destruição que foi feita, né? E acho que tem muita coisa a se investigar. Aliás, eu vou dar um recado aqui. Você, santista, que está feliz com o momento do time, não se esqueça de pressionar, de cobrar a atual diretoria uma investigação, um olhar com lupa nos atos da antiga gestão. Tudo que foi feito por essa antiga gestão e que culminou com o rebaixamento do Santos precisa ser observado. Porque se no melhor cenário o Santos for campeão paulista, que já não é há algum tempo, e conseguir o acesso já nesse primeiro ano para a Série A, o retorno à Série A, aí existe o risco das pessoas esquecerem. A gente não pode esquecer para que não se repita. O que o Inominável fez
tem que ser lembrado. O nome dele eu acho que tem que ser apagado das dependências do clube, de qualquer coisa que ligue o Santos. Mas o legado nefasto que ele deixou, esse sim, a gente precisa relembrar, a gente precisa sempre visualizar para, pelo amor de Deus, isso aqui nunca mais pode ser tolerado. Então, que a gente não perca isso do horizonte. Mas olha, muito legal o trabalho que o Carille está tocando. Não sei como vai terminar o ano, não sei se isso vai se manter, não sei se o Santos será campeão paulista. Acho que não será, não é o meu favorito, mas o Santos está na briga. Hoje, perguntado quais são os candidatos ao título do Campeonato Paulista, com o que você viu até agora, não colocar o Santos, eu acho um erro. Colocar só o Santos como grande favorito, também acho um erro. Mas o Santos está naquele bolo ali. O Santos entrou naquele bolo. Vamos falar do São Paulo aqui. Olha só. Não tá fácil mesmo escalar o time com os problemas físicos que o Carpini está enfrentando. Vamos falar a verdade? Ontem ele perdeu o Moreira no aquecimento. Justamente o cara que vinha substituindo o Rafinha, que está machucado, que está com um problema na perna esquerda, vinha substituindo muito bem o Rafinha, com muita personalidade e entregando muito tecnicamente. Aí ele perde esse cara. Então ele fica sem lateral direito. Ele improvisa ali o Bobadilla. Foi a melhor opção? Talvez não. Acho que o Bobadilla ficou muito apagado pelo lado direito. Talvez um 3-5-2, você ter o Luiz Gustavo, de repente até caindo ali como um zagueiro pela direita, ajudando numa saída de bola. Não sei, talvez uma outra formação. O que ele tentou não deu certo. Mas convenhamos, ele não tem Rafinha, não tem Moreira. Ele está sem o Nestor, uma recuperação de longo prazo. Ele perdeu o Lucas antes da Supercopa do Brasil e até agora não voltou, com problema na coxa esquerda. Ele está sem o Igor Vinícius e o Rato se machucou em Campinas. No primeiro tempo ainda do jogo contra a Ponte Preta, no fim de semana. Não é fácil, ok? Não é fácil. Mas é a vida de treinador de clube grande com sequência de jogos, com maratona de jogos e com essa insanidade, essa imbecilidade que é o calendário do futebol brasileiro. Vamos olhar aqui o calendário do São Paulo Futebol Clube? Vamos olhar aqui pra gente... o Jorge vai passar um panaço pro Carpini. Não vou. Eu acho que o Carpini ontem tomou decisões ruins. Por exemplo, na escalação não funcionou, mas é de última hora, ele tinha pouco tempo ali para pensar na solução para a ausência do Moreira inesperada, nos últimos minutos. Ele demora a colocar o Ferreirinha no time, o Ferreirinha muda o jogo muda, o jogo se concentra todo pelo lado esquerdo do São Paulo com o Wellington e Ferreirinha a partir da entrada dele na parte final do segundo tempo. Talvez uma alteração que ele já devesse fazer no primeiro tempo, no intervalo do jogo, enfim. Mas olha só, o São Paulo voltou a treinar ali na primeira semana de janeiro. Aí no dia 20 ele jogou contra o Santo André, no dia 23 ele viajou para pegar o Mirassol, no dia 27 ele recebeu a Portuguesa, no dia 30 ele jogou o Majestoso, no dia 4 ele ganhou a Supercopa do Palmeiras, no dia 7 ele ganhou do Água Santa com os reservas, no dia 10 ele foi a Campinas e jogou muito mal contra a Ponte com os titulares e perdeu, e ontem, dia 14, ele jogou o terceiro clássico do ano. Em menos de um mês, porque a temporada começou no dia 20, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 jogos em menos de um mês, sem respiro, quarta domingo, e 3 clássicos, sendo um desses clássicos uma decisão de taça. Esse calendário, Jorge, mas é o mesmo calendário para todo mundo. É verdade, e é para todo mundo que eu estou batendo nisso aqui, é para todo mundo. Esse calendário não existe, gente. Esse calendário, para um time que se reapresenta no dia 5, no dia 6, ele não existe, não tem pré-temporada, não tem. E aí eu ouvi torcedor dizer o seguinte, tá vendo? Botou o Lucas contra o Santo André no primeiro jogo do ano, e aí olha o que aconteceu, sobrecarregou o Lucas. Ué, gente, o jogo vale 3 pontos. Não tem jeito. Não tem jeito. O problema não é o jogo, a escalação do Lucas contra o Santo André. O problema é o jogo contra o Santo André existir no dia 20 de janeiro. Esse é o ponto. É nisso que a gente tem que bater. Porque se o treinador não coloca, por que não colocou? Ficou 45 dias descansando, teve férias e tal. Por que não bota pra jogar? Primeiro jogo do ano já tá poupando. Se tropeça contra o Santo André, um treinador jovem, que tinha chegado há 10 dias, com aquela desconfiança, nunca trabalhou num clube desse tamanho, numa primeira divisão. Será que ele vai aguentar o São Paulo? Aí ele empata com o Santo André em casa. Então ele teve que colocar o cara. E aí, enfim, o Lucas já não jogou contra o Mirassol na rodada seguinte. Fizeram todo um planejamento para ele estar em campo no Majestoso. Ele esteve em campo no Majestoso, jogou 45 minutos, se machucou e não voltou até agora. Por quê? Porque não tem tempo do cara voltar, se recondicionar. O cara volta. Falei isso aqui no vídeo essa semana. O cara volta das férias, aí vai pra balança. Aí,
tem 2 quilinhos a mais aqui, 1 quilinho, tem que perder. Aí o cara faz aquele trabalho nutricional e tal, vai pro campo, começa a dar aquela soltada, aos pouquinhos, trabalho físico leve, afinal de contas o cara ficou 30 dias parado. Quando tá no começo do trabalho físico, tem jogo valendo 3 pontos. Contra um time que de repente já tá 2 meses fazendo pré-temporada, 40 dias fazendo pré-temporada. Cara, é loucura. É loucura. E cobra um preço de muita gente. E está cobrando o preço do São Paulo. Então, não estou absolvendo o Carpini. Carpini ontem tomou decisões que não foram as melhores. Mas ele está perdendo gente importante. E ele perde o Lucas. E convenhamos, o São Paulo é outro time com o Lucas. É outra dinâmica. O Lucas está numa outra rotação, gente. Não só dentro do elenco do São Paulo, dentro do futebol brasileiro. Encontrar hoje jogadores do futebol brasileiro que te entregam o nível de intensidade, o nível técnico, o nível de envolvimento coletivo, de participação, de construção, de efetividade que o Lucas entrega, você encontra 2, 3, 4 aí no máximo no futebol brasileiro. O Lucas está no top da prateleira do futebol brasileiro hoje. Você perdeu esse cara. Faz falta. Ontem ele tentou uma formação com 2 atacantes. Atacante mesmo, com o Juan e com o Caleri. E ontem, se você for olhar até os números do jogo, o São Paulo produziu. O São Paulo finalizou mais de 20 vezes no gol, gente. São 21 finalizações. O São Paulo foi um time que esbarrou num Santos malandro, cozinhando o jogo, numa arbitragem ruim, na ineficiência, na pontaria que realmente ontem não funcionou de novo, né? E dos seus desfalques. Quando eu disse que o título da Supercopa ele garantiu algumas semanas ou até meses de paz e de tranquilidade para o Carpini, era muito por isso, porque ia chegar um momento que ele ia perder um clássico, ele ia perder 2 jogos seguidos, ele ia perder jogadores, ele ia começar a receber algum tipo de cobrança, algum tipo de pressão. Esse momento chegou até rápido demais. Mas acho que a pressão que deve ser exercida nesse momento, ela tem que ser na medida correta. O São Paulo tem um risco de não classificar. Tem. Hoje, se o São Bernardo ganha do Palmeiras e o Novo Horizontino ganha da Inter de Limeira, a Inter que está até embalada aí com as 2 últimas vitórias, o São Paulo cai para o 3º lugar. A verdade é que ele terá um jogo a menos em relação a Novo Horizontino e São Bernardo. Mas é um momento de sinal amarelo. Mas que já não pode ser tratado como sinal vermelho, porque não é. Porque o São Paulo acabou de ganhar um título relevante. Claro que isso não é para deixar todo mundo acomodado, não é isso. Mas o São Paulo acabou de ganhar um título relevante. O São Paulo tem um jogo a menos que os seus adversários de grupo. O São Paulo continua dependendo dele para classificar. E o São Paulo tem desfalques que precisam ser levados em consideração. Ah, Jorge, mas você falou que o elenco do São Paulo tem peças suficientes de reposição. Verdade. Mas você perdeu, por exemplo, os 2 laterais direitos ao mesmo tempo. Você perde um jogador titular faltando minutos para começar o jogo. E aí você tem que trabalhar aquilo de maneira repentina. Não é fácil. Mas realmente, e aí é a cobrança que tem que ser feita. Ontem, o Carpini não adotou a melhor estratégia. Acho que uma mudança de esquema seria mais eficiente do que ter o Bobadilha por ali. Acho que o Ferreirinha deveria ter entrado. Ou até mesmo você ter o Nicão desde o início para construir, como ele fez na Supercopa do Brasil. Enfim, ontem o Carpini, no momento de emergência, o Carpini não entregou as decisões que eram as mais esperadas para aquele momento. Mas ok, lembremos também que é um início de trabalho. Não acho que seja momento de transformar o sinal amarelo em sinal vermelho. É apenas amarelo. É amarelo. Apenas não é que não seja preocupante. É, sinal amarelo é para você ficar ligado, ficar ligeiro. Mas tem tempo para o São Paulo recuperar. Tem margem. E esses jogadores retornando vão de novo dar ao São Paulo a condição de brigar pelo título paulista, que eu acho que é o que vai acontecer. O São Paulo vai brigar pelo título, talvez esteja na final, sim, do Campeonato Paulista. Mas é aquele momento de instabilidade que é muito importante também para o amadurecimento do Carpini. A gente vai agora observar como o Carpini vai lidar com isso. Uma coisa é lidar com a instabilidade do Juventude, com todo respeito ao campeão da Copa do Brasil de 99, e outra coisa é passar por isso no São Paulo. É outro papo. Vamos ver como o Carpini vai lidar. E eu quero falar da arbitragem de Edna Alves Batista. A primeira coisa sobre a Edna. Eu acho a Edna uma árbitra ruim. Ruim como os árbitros do Brasil são ruins. A nossa arbitragem é ruim, a nossa arbitragem é mal preparada, a nossa arbitragem muitas vezes é arrogante dentro de campo, a nossa arbitragem, ela muitas vezes deixa-se levar pelo clima, pela pressão.
A Edna se deixou levar pela nota oficial do Santos, como disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ontem na zona mista, depois do jogo? Eu não sei. Em alguns momentos me pareceu. O que mostra como pode ser eficiente esse tipo de mecanismo. De notinha oficial antes de jogo. Essa aí prejudicou nós no passado. Primeiro assim, esse negócio de veto prévio, assim, não, porque fulano, tal árbitro ou tal árbitra já nos prejudicou no passado, então não pode mais apitar jogo do nosso time. Porra, ferrou. Não vai ter juiz. Não vai ter juiz pra trabalhar no Brasil. Porque os caras erram contra todo mundo. Todo árbitro já errou de maneira grave contra o clube A, B, C ou D. Então isso aí, esse papinho do Santos na nota oficial, isso é papinho. Que absurdo, A Edna já errou contra o Santos, o Luiz Flávio, o Klaus, todos. O Candanção, os árbitros mais jovens aí, todos já erraram em algum momento. Foi grave, foram 2 pênaltis no mesmo jogo, não dados na Vila Belmiro e admitidos pela Federação Paulista. Ok, todos erram. O nível médio da nossa arbitragem, eu acho a Edna ruim, ponto. Ruim, uma árbitra ruim. Mas ela tá no nível médio de todo mundo. Ela não é pior, eu não acho ela muito pior, eu acho ela pior em algumas coisas. Em outras eu acho ela melhor do que alguns árbitros. Então fica na mesma média. Ruim, péssima, baixa, baixíssima. Uma média muito ruim. A Edna ontem se deixou levar pela pressão, bate-boca de jogador, gente que gritava mais alto, marcava lances que não precisavam ser marcados. Irritando, porque quando você vai marcando qualquer contato, você vai irritando todo mundo. Você irrita o adversário, você irrita o time da casa, você irrita o time visitante, você irrita a torcida, você irrita todo mundo, a comissão técnica, todo mundo. A arbitragem da Edna ontem foi irritante, porque ela vai picotando o jogo. Tem lances, cara, que você precisa deixar seguir. Tem alguns árbitros até que tem se preocupado com isso, a dinâmica do jogo precisa fluir mais. Quando você vai parando, você vai irritando e algumas faltas eram muito questionáveis. Tinha muita indefinição até de decisão de arremesso lateral para quem foi a arbitragem. E aí, bandeiras também, não só a Edna. Aquela coisa de não ter certeza e convicção do que tá marcando. Então foi uma arbitragem que se deixou levar pela pressão. Não sei se tem a ver com a nota oficial ou não, isso eu não tenho como saber. Mas uma arbitragem que parecia muito instável emocionalmente dentro de campo, marcando faltas que não eram necessárias, sem convicção para marcar alguns outros lances e até mesmo no VAR. Para dar o pênalti que ela deu para o Santos, ela demora 2 minutos para olhar o vídeo. Para ver o toque de mão do Eric, que anulou o gol que seria do empate do São Paulo, ela é chamada ao vídeo e ela demora também para tirar a sua conclusão no lance que, em tese, ela nem deveria ser chamada. Porque aí é objetivo. Se pegou no braço em ação ofensiva, acabou. Não tem que chamar. Eu não entendi essa chamada do VAR, honestamente. Honestamente, eu não entendi a chamada do VAR. Só se foi pra Edna, a gente acha que bateu. E se bateu, não vale o gol. Vem ajudar nós aqui. Traz 2 olhos a mais pra gente ver e chegar à conclusão se tocou do braço ou não. Por favor. Por favor. O VAR tem as ferramentas. O VAR tem uma sala fechada com ar-condicionado, com um monitor desse tamanho. Ele é a melhor pessoa para dizer se tocou na bola ou não. Ele não tem que chamar a Edna, vem aqui se tocou. Não faz sentido isso, não tem lógica isso do ponto de vista da regra. Porque essa é uma questão objetiva. Se tocou, e parece ter tocado. Não é a melhor imagem, não é a melhor resolução. Quando vai no zoom, perde qualidade a imagem. Aliás, eu acho que a geração de imagens do Campeonato Paulista ela é muito complicada, muito complicada. Eu considero uma geração de imagens abaixo do que o campeonato pede, do nível do principal campeonato estadual do Brasil. Mas, enfim, mesmo assim, a imagem dava a entender que o toque de mão aconteceu. Me pareceu toque de mão. Então tem que anular o gol. E avisa a Edna. Edna, um abraço. Acho que foi uma arbitragem ruim, bem ruim. Mas, para ser justo, os 2 gols anulados do São Paulo são objetivos. O impedimento do Luciano é claríssimo e houve o toque na mão do Eric. Então não tem muito o que discutir dos gols anulados. Tem discussão sobre o pênalti? Eu acho que tem. Eu acho que é mais malandragem do Otero. Eu acho que é um pouco de imprudência do Wellington e malandragem do Otero. Nas 2 coisas eu acho que teve mais malandragem do Otero que imprudência. Talvez por isso eu não desse o pênalti. Mas tem o toque. Para mim o Wellington não resvala na bola. Alguns colegas têm essa dúvida se ele toca na bola. Eu não vejo alteração na rotação da bola. Eu não vejo o Wellington tocar na bola. E de fato as pernas se tocam. Do Wellington e do Otero. Mas acho que o Otero, ele malandramente, ele vai se projetando e até meio que saltando, meio que se jogando nas pernas do Wellington, sabendo que o contato vai acontecer, cai e leva o pênalti. Malandramente. Acho um absurdo marcar? Não acho. Eu talvez não marcasse.
mas está longe de ser absurdo. Então, apesar de ter sido uma arbitragem fraca, ruim, dentro do que a Edna geralmente entrega, o que a Edna entrega é o que os árbitros brasileiros estão entregando, né? Ainda assim é bem melhor que o Rio, né? O que foi o Campeonato Carioca ontem, gente? O que foi Fluminense e Vasco? O Rio é sacanagem, né? A arbitragem brasileira é ruim. O Brasil é um país complicado. O Brasil é um país com vários problemas, com várias carências, com questões históricas a serem resolvidas. O Brasil é um país difícil, mas o Rio de Janeiro é um capítulo à parte. O Rio de Janeiro, ele sacaneia. O Rio de Janeiro consegue piorar o que já é ruim. Tudo que é ruim na média do Brasil, no Rio de Janeiro, é 2 vezes pior, inclusive a arbitragem. É impressionante, impressionante. Mas, enfim, uma arbitragem ruim. Ruim da Edna, ruim, uma noite ruim da Edna. Agora, nos lances capitais, convenhamos. Os 2 gols foram bem anulados e o pênalti, você tem elementos para marcar o pênalti. No resto, foi uma arbitragem irritante. Muito irritante, sem dúvida. Um clássico desse jeito não perde esse perfil de arbitragem. Aí você tem as arbitragens, elas precisam entender. Tem árbitro que está se preparando para clássico na linha de tolerância zero. A Edna marcava coisas que nem existiam ontem. O Braulio, na Supercopa do Brasil, começou a dar cartão para todo mundo. Foram 11 cartões, se não me engano, 11 cartões no jogo. Você vai tornando mais tenso um ambiente que já é tenso. Pela rivalidade, pela pressão, pelo que vale o jogo, por notas oficiais prévias, como a nota do Santos. Então, o preparo da arbitragem, além do preparo técnico, do conhecimento de regras e tal, ele precisa ser feito no ponto de vista psicológico. Os nossos árbitros precisam estar mentalmente mais fortes para apitar um jogo de futebol. A Edna não estava ontem e é uma pena que um jogo como esse tenha sido marcado por uma arbitragem frágil. A arbitragem brasileira, ela não está no nível do que temos aqui. Então, é tipo um prato assim, que você faz um feijão maravilhoso, fantástico. Maravilhoso, né? Eu acho que o nosso produto é bom. Aquele feijão gostoso, bem temperadinho, um arroz soltinho. E aí quando vem a mistura, que o brasileiro gosta de chamar de mistura, aí vem uma carne dura, sem tempero, um frango queimado. Acabou, arrebentou com o prato. É a arbitragem brasileira hoje. Essa é a arbitragem. A nossa arbitragem brasileira é essa carne sem tempero. É essa carne dura, esse frango queimado. É assim. E assim nós vamos, fingindo que está tudo bem. E não está. Não gostei da arbitragem do clássico no geral. Mas pontuo que nos 3 lances mais importantes, a gente não pode falar de erros gritantes da arbitragem. Essa separação a gente tem que fazer, ok? É a minha visão do clássico. O que você pensa sobre o que aconteceu ontem? Deixa nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa quinta, juízo e tchau.